Deus, Deus, Deus. E voltamos aqui a falar um pouquinho mais sobre a vida, sobre o que somos, enfim, sobre coisas que nos ensinaram também no passado e coisas que falam hoje no presente. Eu estava falando na última postagem sobre Adão e Eva, que algumas religiões insistem ainda hoje em falar que o mundo começou, a vida humana começou com um casal. E que esse casal, por sua vez, que moravam no paraíso, no Éden, criado por Deus, a Eva aceitou a influência da serpente e comeu a maçã, que era proibida por Deus, e Adão também fez a mesma coisa. Ambos, a partir daí, então, tiveram conhecimento do pecado, porque até então eles eram puros. E por terem comido a maçã, foram expulsos do paraíso por Deus. E a partir daí, começaram a ter filhos, e seus filhos, no início, transavam entre si, até que tivesse a população da terra, diversos descendentes de Adão e Eva. Nós temos algum aspecto que eu já falei na postagem anterior, interessante. Que se na verdade a Eva não tivesse comido a maçã, nem Adão, ambos estariam até hoje no paraíso e nós não existiríamos. Então isso contradiz o progresso da humanidade, porque não existiria humanidade. Existiria dois casais eternamente no paraíso. E nós não estaríamos aqui para contar história alguma. Se nós observarmos a influência da serpente, que ela simboliza o mal, ela na verdade, para nós, se existiu esse fato de verdade, não foi uma serpente má, mas sim uma serpente boa. Porque foi através da sua influência que Adão e Eva saiu do paraíso e nos deu a vida, por assim dizer. Então não pode ser considerada como uma coisa ruim, uma coisa má. E aqui estamos nós agora, lutando, aprendendo agora a aceitar certas teorias antigas. É um absurdo, porque nós já temos inteligência suficiente para entendermos que isso foi tudo uma fantasia, uma alegoria. Então, irmãos, por outro lado, nós temos que também observar que as raças humanas no nosso planeta são 4 raças distintas. Pigmentação de pele, constituição física, várias características bem diferentes, onde dá para entender que 2 espécies não poderiam gerar 4 espécies diferentes. Então a própria ciência, já estudando sobre tudo isso, já sabe que essa história de Adão e Eva é uma alegoria, é uma fantasia. Por outro lado, se Deus, naquela época, condenou os 2 filhos dele, expulsando-os do paraíso, Deus foi vingativo quando não deu sequer uma nova oportunidade para esses 2 seres recém-criados por ele. Então a religião nos mostra, em outras palavras, que o Deus que nós temos é vingativo. Coisa que a inteligência humana hoje já não consegue admitir isso. Mas muitos ainda acreditam nisso. Se nós pegarmos essas 4 figuras no início da história, Deus, Adão e Eva e a serpente, nós vamos observar que Deus foi vingativo. E a serpente, embora pintam ela como o diabo, deu a oportunidade do progresso, da procriação, do crescimento. Sendo assim,
estamos aqui para progredir, não para ficarmos isolados de tudo e de todos. Então, se nós pensarmos nisso, estamos aqui para progredir, fazer com que a vida floresça, que esse é o motivo principal da criação, é a multiplicação, é o crescimento. Esse é o motivo da criação. Então, quem foi o motivo da criação foi a serpente, não Deus. São coisas tão absurdas que a nossa mente, com certeza, não dá para admitir. A não ser aqueles que ouvem e não têm ouvidos para ouvir, como Jesus nos disse. Ouçam os que têm ouvido para ouvir, desde os que têm olhos para ver. E nós até hoje, muitos, não ouvem nem veem. Tem alguns querendo que se prove a existência de Deus, coisa absurda. Eu queria que eles provassem que Deus não existe. Porque a existência de Deus está nas suas obras, na própria criação, no planeta Terra, nos animais, nos seres, nas coisas e no universo. Eu queria saber qual prova maior eles queriam. Queriam que Deus viesse aqui, em carne e osso, se rebaixar à humanidade, para chegar e falar, eu sou Deus, sou o Criador de vocês. E isso são as pessoas mais, vamos botar assim, as pessoas que não refletem, não querem pensar, raciocinar. A prova de Deus está em tudo, a todo momento, no nosso próprio corpo, em nós mesmos, espíritos que somos encarnados. Estamos vivendo uma vida que não foi o homem que criou. O homem não criou o planeta Terra, não criou os astros, o nosso sistema solar, a nossa galáxia e as outras galáxias. E os caras dizem que não existe prova de Deus. Eles realmente são pessoas que pararam na evolução. São espíritos que ainda não conseguem ver o que está à frente dos seus olhos. Não conseguem enxergar. Incrível que tantas pessoas ainda relutem em aceitar o óbvio. Como falei anteriormente em outros posts, se eu vejo um carro passar na minha frente, é claro e evidente que eu não conheço o engenheiro, o construtor daquele carro, mas sei que foi o homem que o construiu. Não preciso ver o engenheiro, não preciso ver a fábrica, estou vendo o carro, já sei que foi a obra de alguém. E assim se conhece o autor da obra. Quando vemos uma pintura, como eu já falei antes, muitos artistas são reconhecidos pelo estilo da pintura. Não precisa estar o artista presente ao lado da sua obra para garantir que foi ele que tenha feito. Basta então somente observar as características. Quando a gente recebe a carta, uma escrita de um amigo, conhecemos esse amigo pelas formas das letras, pelo jeito da escritura. Não precisamos, porque acreditamos no amigo, no engenheiro, no autor, sem a presença deles, e não acreditamos em Deus sem a presença dele fisicamente na nossa frente, quando constantemente ele se apresenta para a gente de todas as formas. Então, gente, é mais um aprendizado nosso, entender um pouco do que é Deus. Deus não é um ser de carne e osso. Quando disseram que Deus fez o homem à sua imagem, as pessoas até hoje não param para pensar sobre isso. Quantos de nós já sabemos que nós habitamos esse corpo e sairemos dele? Somos eternos, espíritos. E a nossa eternidade, a nossa luz, nós espíritos, isso é a semelhança de Deus, energia pura. Isso é semelhança. Deus criou o homem. Entendam bem o espírito, a sua semelhança. Nós somos semelhantes a Deus na nossa essência divina, luz. Demoramos ainda muito tempo para compreender isso. Hoje a maioria das pessoas sabem que nós sairemos desse corpo para habitar algum lugar no espaço,
em qualquer lugar que seja, porque somos eternos. O corpo fica, a terra decompõe o corpo, se desfaz, retorna à natureza os princípios materiais. Mas nós espíritos, não. Nós fomos criados, temos um princípio, mas não teremos fim. Somos eternos, a busca do progresso, a busca da nossa própria evolução para o nosso bem-estar comum. Isso é progresso. Agora, atualmente também estão falando muito, a internet falam muitas pessoas que nós somos criaturas criadas por seres extraterrestres, Anunnaki, que é eles habitam, parece, o planeta Nibiru, ou Nibiru, e que nós somos dominados por eles, porque eles nos escravizam e tudo mais. Gente, o homem, o ser humano, nós, espíritos, somos criações de Deus. Não existe nada que ocorra no universo, ou nesse planeta, em qualquer parte do universo, que não tenha um princípio inalterável, que o tempo jamais poderá modificar. Que é exatamente a lei principal que nos permite conviver mutuamente, é a lei de atração. Essa lei principal foi e é a lei que fez com que nascessem os planetas, as estrelas, os satélites e tudo que conhecemos, as plantas, os animais, é a lei de atração. Simples, basicamente uma lei única. Essa lei ela não condena, não absolve, negativo. Até hoje essa lei perdura em nosso planeta, no nosso dia a dia, e vai perdurar por muitos séculos para onde quer que formos, seja planetas superiores, inferiores, não importa. É a lei de atração, a lei principal. Essa lei de atração, que é um princípio extremamente inteligente, por agir pela própria atração, é que aglomerou as moléculas do espaço, a poeira cósmica, como alguns dizem, elas se aglomeraram pela atração entre si. E nessa atração se formando planetas, estrelas, satélites, cometas e etc. E nós fomos então criados por Deus por uma luz divina. E nós também vivemos nessa lei máxima, que é a lei de atração. Então, irmãos, se estamos num planeta Terra, aqui, envolvidos com a vida nesse planeta, estamos aqui por atração. A nossa atração vibratória, unindo-se à atração de outros irmãos, unindo-se à própria atração do planeta Terra, que ele vibra também, ele emite ondas, e as energias semelhantes se atraem. Por isso estamos aqui. Mas desde o princípio, essa lei imutável da atração formou tudo o que conhecemos e tudo o que não conhecemos, criando toda a vida material. E nós, criados por Deus, como espíritos, estamos também envolvidos nessa lei máxima de atração. Gente, se somos atraídos pela vibração que emitimos, é óbvio que todos os irmãos desse planeta Terra vibram semelhante como a gente. O que eu quero dizer é que não podemos continuar a pensarmos que somos melhores que nossos irmãos, porque não somos, porque vibramos semelhante a eles. Podemos dizer, eu não cometo tal crime. Bacana, mas e os nossos crimes que nós cometemos? A inveja, o egoísmo, a vaidade, a prepotência.
Então, estamos reunidos pela maioria da vibração que emitimos. Por isso, estamos aqui nesse planeta. Não podemos continuar pensando que somos melhores, que iremos para um planeta melhor, porque nós somos pessoas boas. Sim, se somos pessoas boas, os outros também são. Sim, se somos pessoas ruins, os outros também são. Essa é a realidade da nossa existência. Não somos melhores e não somos piores. Somos mais semelhantes do que temos diferença. Nossas diferenças são bem pequenas. Irmãos, vamos prestar mais atenção sobre, lá no início, quando as religiões disseram que Adão e Eva cometeram o pecado de comer maçã, e a partir daí conheceram a maldade, o sexo, mas se não houvesse essa maldade e o sexo, embora seja mentira a verdade, a gente sabe que não é verdade, desculpe, seja uma mentira, não é verdade, mas embora as religiões tenham dito isso, fizeram com o propósito de amedrontar e de colocar o sexo como o pecado maior, porque diz que Adão e Eva teve vergonha de seus corpos. Não disse que Adão e Eva começou a pensar a maldade da inveja porque não existia mais ninguém. Do egoísmo, poderia ser, porque existiam dois. Um poderia querer muito mais para si próprio. Poderia ter o egoísmo. Poderia ter a vaidade, porque um poderia se achar melhor do que o outro. Mas, no entanto, todas as religiões se focam no sexo. E tiveram vergonha dos seus corpos, então foram expulsos do paraíso. Gente, se não houvesse o sexo entre os dois, como diz, o pecado maior é esse, nós não estaríamos aqui. Se é essa verdade que eles tanto querem impor. Então as religiões quiseram colocar como crime máximo o fato do sexo. Mas o ser humano, para procriar,